Olá, galerinha. O nosso assunto de hoje é a América pré-colombiana. A América pré-colombiana, ela é conhecida assim devido à chegada de um europeu chamado de Cristóvão Colombo. Antes da chegada dos europeus à América em 1492, o continente era ocupado por uma grande variedade de povos. Existiam sociedades organizadas em pequenos grupos, cujos membros eram nômades e deslocavam-se constantemente em busca de alimentos e de recursos. Mas isso vai mudar ao longo do tempo. Mas porque também existiam grandes civilizações que se organizavam politicamente e eram complexas, centralizadas, ocupavam um grande espaço. Essas civilizações são os maias, astecas e incas. As duas primeiras se desenvolveram na região da Mesoamérica. Já a Inca, ela se desenvolveu na Cordilheira dos Andes. Tome nota da definição de Mesoamérica. Essa civilização se desenvolveu em várias localidades que correspondem a estados diferentes da América Central. A sociedade maia viveu por volta do ano de 1800 a.C. A sociedade chegou por mais de 3.000 anos a ocupar uma área de quase 500.000 km², que corresponderia, por exemplo, hoje ao estado da Espanha na Europa. A sociedade maia era hierárquica e estratificada, onde o líder político supremo era também líder militar, civil e religioso. Se desenvolveram muito bem na agricultura, hidráulica, matemática e astronomia. Existia também uma camada de aristocratas, que desempenhavam funções administrativas, religiosas e guerreiras. O restante da população era formado principalmente por camponeses, artesãos e comerciantes. Com a observação ao céu e o desenvolvimento da matemática, eles criaram um calendário, o calendário maia. Esse calendário ele tinha duas formas. Ele possuía o calendário religioso, com 260 dias, e o calendário civil, com 360 dias. Esse calendário ajudou no crescimento econômico dessa sociedade, já que auxiliava nas práticas agrícolas e no controle da natureza. O Império Azteca. Esse império foi extremamente importante para a história. Os astecas dominaram boa parte do território do México, principalmente o Golfo do México. Nesse território que se vai de montanhas a florestas, os astecas eram um povo que era um povo guerreiro, que tinham conquistas, por exemplo, sempre vinculado aos seus deuses. Eles tinham um poder teocrático, onde, na verdade, acreditavam que tanto o Deus auxiliava eles nas tarefas do dia a dia, quanto o Deus estava vinculado a tarefas políticas. Esse mesmo Deus era um Deus que se era representado na terra e nos céus. Os hábitos com a medicina e com outros rituais vêm principalmente pelo ato guerreiro, pelo fato de guerrear com outros povos. Além de guerra contra os outros povos, chegaram a dominar 38 províncias ao seu redor. E com isso, então, eles tinham uma dualidade de que seu Deus era tanto criador quanto também destruidor. Os rituais de sacrifício humano aconteciam constantemente entre os astecas. Eles praticavam diversos sacrifícios humanos para acalmar os deuses, para evitar a fim de destruição do quinto sol. Tinham também um calendário, bem parecido com o calendário maia. Nós vamos falar agora de uma civilização que teve a sua localização basicamente voltada na Cordilheira dos Andes. Ela acaba se espalhando por quase toda a América do Sul. No entanto, se inicia a partir do século XIII apenas na Cordilheira dos Andes. Essa civilização é a civilização Incas. Esses Incas eles se espalharam pelo Peru, acabaram se espalhando também para a Bolívia e uma parte da Venezuela. Espalharam também para o norte da Argentina. Alguns dizem que também para o Brasil. O povo Inca era reconhecido pelas suas construções monumentais. Essas construções estão marcadas principalmente nas Cordilheiras dos Andes, onde essa civilização viveu de forma mais exponencial. Eles chegaram a dominar mais ou menos 1 milhão de metros quadrados. Isso é muita coisa para a época. E ainda além disso, eles chegaram então a ter uma agricultura extremamente intensiva. Eles tinham irrigação de milho, de tomate, de algodão, de feijão, mas o principal alimento para eles era o milho. O milho, inclusive, estava vinculado à religião e a todo o sistema de criação cultural deles. Eles também criavam animais. Foi o primeiro povo civilizado a domesticar animais. Mas não só animais, também chegaram a escravizar seres humanos. Sendo assim, eles tinham uma grande diferenciação social. O Estado, suas construções, governado por uma aristocracia hereditária. No topo encontrava-se o Sapa Inca e sua família. O imperador era auxiliado pelas autoridades religiosas, militares mais importantes.
Os incas também tinham grande habilidade em fabricar peças em metais, em barro e outras do tipo. Ficaram inclusive conhecidos como os mestres dos metais. Além disso, desenvolveram uma complexa cultura militarista, construída, por exemplo, pontes e fortalezas para guarnições e torres.